pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Linha de Fundo, ou seja, mais um Tromuno. Eu sou o vosso host, Filipe Cardoso, estou aqui com os meus co-hosts. Sim, mas antes de mais nada, antes de continuar a introduzir os restantes hosts, caso não tenham reparado, estamos aqui na nossa nova casa. Novo estádio. Exatamente. Construção nova. Devido a Tromunos também com a casa anterior, mas que não nos vamos aprofundar. Então, antes de passarmos para o Renato, que vocês já conhecem, vamos apresentar aqui a pessoa que nos abriu as portas a esta nova casa, que é o Sr. Avelino. Boa noite, como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos, né? É o hábito, tá? É o hábito. Obrigado aí pelo convite, é sempre bom estar aqui para conversar convosco, partilhar algumas cenas e também, claro, aprender convosco, né? Obviamente. Agora é o modesto Renato, dono desse podcast, para que saibam. Ok. Muito boa noite. Estamos de volta, né? Mais um Tromuno. Após uma longuíssima paragem devido à construção. International break. vai Pausa lá. internacional. Foi a pausa. Também fizemos uma transferência de clube. Esse novo clube, Mudança de direção, Qatar. acho que estamos bem entregues. E hoje, pela primeira vez, temos um convidado, que é o Sr. Avelino. Para quem não sabe, ele é um multitask, empresário, analista, treinador, lutador, ex-rapper. Então, hoje estamos para conversar um pouco com o Avelino e saber um pouco da sua trajetória no mundo do desporto. Então, Lipe, das as honras? Mas só para remediar que o senhor é muito pesado, estou a me sentir muito velho. Não, isso é o Renato. Eu pensei que fosses falar do ex-rap. Do ex-rap. Não do senhor. Duas rappers já estou habituado. Na verdade, quem é rapper é o meu irmão, não sou eu. Eu estava só lá na back. Mas pronto, Avelino, nós sabemos que tu tens um clube, né? A Matilha, estás aqui bem representado com o chapéu e com a camisola e sabemos que estás nesse percurso já há um ano, né? Na verdade, esse é o terceiro ano. Terceiro ano, então já são 3 anos no futebol regional angolano. Uhum. E que, pronto, obviamente nós temos visto um certo crescimento. Eu e o Renato já podemos participar, entre aspas, de um projeto semelhante que foi o Quilamba City. Podemos ver um bocado do como é que funciona o nosso futebol regional, né? A segunda liga, por assim dizer. Uhum. E pronto, nós queríamos saber como é que tem sido a tua experiência, como é que tu vês o nosso futebol, como é que é encarado e pronto, basicamente saber como é que tudo começou com a Matilha. Boas. Na verdade, só para corrigir aqui, o provincial é mais visto como terceira liga. Terceira liga, ok. Terceira liga, porque depois o campeão do provincial é que vai disputar a segunda liga. Segunda liga, ok. Mas voltando à tua questão, desculpa. Bom, tem sido um percurso interessante. Na verdade, eu sempre gostei dessa cena. Estás a ver quando és puto e tens aquela cena de que um dia gostaria de ter uma equipa de futebol. Tipo, começou meio que na brincadeira e quando surgiu a oportunidade, disse, por que não? Não tenho as condições criadas, mas são coisas que com o tempo vais adquirindo. Aquilo foi meio que o Mauro Esqueleto, que é o capitão da equipa, foi ter com um amigo meu, que é o Walter Lobão, porque ele estava à procura de patrocínio para ajudar a equipa de amigos que ele tinha do bairro. Então o Walter disse, eu tenho um campo que gosta muito de futebol e ele se calhar estará mais interessado nisso do que eu. Deu-me o toque, fui lá, conversamos e disse, por que não? Vamos tentar. Só que em vez de apoiar a equipa, dissemos, vamos transformar a equipa, em vez de ser uma equipa de amigos só que joga tipo jogos amigáveis com times do bancos e etc. Então vamos tornar algo mais profissional e quem sabe participar no campeonato provincial.
pá, eles aceitaram, então a cena, mudamos o nome, era chamada, a equipa antiga era Amigos Futebol Clube, passou para Matilha Futebol Clube e começamos nessa trajetória. Com essa responsabilidade que assumi, fui obrigado a fazer alguns... Obrigado entre aspas, porque na verdade já gostava disso. Fiz alguns cursos de dirigismo desportivo, alguns de análise de jogo, de scouting e etc. também para perceber, não que, como é que eu posso dizer, não que para ser dono de uma equipa ou presidente de uma equipa precisas necessariamente disso, mas primeiro por ser algo que eu gosto e segundo que eu precisava mesmo perceber, porque vá que arranjas um treinador que Sempre melhor estar inteirado. te diz uma coisa, mas não é aquilo. Não, eu prefiro mesmo perceber as coisas tal como elas são. Então, decidi me munir um bocadinho de conhecimento e pronto, estamos a fazer esse percurso desde então. Okay. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, por que Matilha? Por que Matilha? Na verdade, Matilha é o nome de uma academia de jiu-jitsu. Ok. Do Lobão. Então, como começamos juntos o projeto e na altura, para participarmos no campeonato provincial, o clube tinha que estar, ou seja, tinha que ser um clube registrado. Então, nós não tínhamos tempo de preparar a documentação e tudo mais, então usamos a Matilha, que já era um clube desportivo. Só que em vez de Matilha BJJ Academia, ficou Matilha Futebol Clube. Ok. E a segunda pergunta era, nesse processo todo inicial, qual foi a maior dificuldade que tiveste? Só no processo inicial. A maior dificuldade, vou dizer, se calhar foi mais perceber como é que funcionam as coisas. Okay. Porque, pronto, a partir do momento que vais participar do campeonato provincial, tu tens que saber que, por exemplo, não sabia que o clube tinha que estar registrado e tudo mais, então tive que correr atrás disso. Foi assim, como eu disse há pouco tempo, que registramos o clube com o nome de Matilha. Então, com o passar do tempo, tu vais enfrentando coisas que são novidades para ti. Graças a Deus tive algumas pessoas dentro do clube mesmo, jogadores que já têm alguma experiência, então foram ajudando também nesse processo todo. O clube, como eu disse, o clube começou com eles, então meio que eles também sentem-se parte disso. Então estamos todos, aquilo que eu não consigo fazer, dou sempre toque a um deles e eles conseguem sempre dar um jeito. Ok, estamos a dizer que esse processo começou em 2020, 2019? 2020 foi o ano da pandemia, certo? E acho que sim, foi tão logo terminou a pandemia, por aí. Passaram logo. Então, 2021, sim, estamos na terceira época agora, não terceiro ano. Entrar agora para a terceira época. Começamos agora. Ok, já começou. Época. Queria só informar aqui o pessoal da vossa época, do ano passado, tenho aqui por acaso. A Matilha acabou em 11º, 36 jogos, 50 golos marcados, 54 sofridos, 41 pontos. Destaques para alguns jogadores, como o Ibra Domingos, 3 assistências. E o ponta, que foi o melhor marcador com 23 golos, o Filipe Paulo. Moxarapa, estás a ver? Na verdade foi o segundo melhor marcador. Ok. Foi o segundo. Na época passada. Da época ou da Matilha? Da época. Na época anterior a esta que estamos a falar, na nossa primeira época, ele foi o melhor marcador do campeonato. Tipo, terminou com os mesmos golos que o Moisés, do Renascer, mas como o Moisés tinha menos golos, então foi-lhe dado o prêmio de melhor marcador, mas ambos terminaram com 23 golos. Eu acho que para um clube que tem 2-3 anos, bro, apesar de seja qual for o nível e da vossa boa vontade, eu acho que são sempre bons pontos positivos a ter. Mas eu queria saber da tua perspectiva, já que tu já estás no futebol regional há algum tempo, tu vês algum plano em geral do nosso futebol regional? Existe algum plano de ir para a frente, de crescimento? Se é algo mesmo viável?
É assim, sendo sincero, até pouco tempo não via plano nenhum. Era mais do mesmo. Terminou uma época, começou outra, as mesmas equipas e assim vai. Mas para esta época, por exemplo, já temos para o provincial de séniores, por exemplo, temos a primeira divisão, que é essa onde nós estamos, e vai começar agora a segunda divisão. Há novos clubes que querem entrar, então foi definido que da primeira divisão só vão participar 16 equipas, as 3 últimas deixam de divisão e todos os clubes novos vão para a segunda divisão para lutar pelo acesso à primeira divisão. Então já consegues ver que há algumas dinâmicas que começam a mudar. Por outra, surgiu agora uma empresa interessada em organizar a liga, né? Conseguiram um patrocínio e que veio dar uma outra imagem à liga. Agora alguns jogos já são transmitidos online, por exemplo, então começas a ver que há ali algum interesse, algumas empresas parecem começar a olhar de outra forma para isso. Então, acho que pelo menos para este ano parece que há um plano de dinamizar um bocadinho mais isso. E em termos de projeção dos jogadores, qual é a tua perspectiva nesse sentido? Acreditas que realmente há um desenvolvimento nesse sentido? Por exemplo, jogadores que estão no regional conseguirem acabar em equipas da Primeira Liga e, quiçá, saírem do país? Sim, em termos de projeção ainda acaba por ser benéfico. Temos alguns casos de jogadores que saíram do provincial e foram para equipas do Girabola, ou que saíram do provincial foram tentar a sorte em outras paragens, principalmente Portugal. Para ser mais específico, tem o caso do Sés Picas, que é avançado do Santa Rita agora, acho eu. Ele, o ano passado, na segunda volta do provincial, ele deixa o Malu Futebol Clube, vai para o Santa Rita, e na segunda volta ele marca 6 golos no Girabola. Parece pouca coisa, mas 6 golos no Girabola é muito. É muito, sim. E só para a segunda volta. Yeah. Então ele chamou a atenção por acaso de algumas equipas, mas pronto, acabou por continuar no Santa Rita. Acho que não houve acordo com essas equipas, mas é um jogador que deu muito nas vistas o ano passado, teve alguma divulgação. Okay. E por exemplo, no que toca, não é bem uma comparação, mas entre futebol da academia e o regional, por exemplo, As equipas B. Não, nem diria as equipas B, eu ia falar mais no sentido de, por exemplo, jogadores júnior que já têm nível para ingressar numa equipa e realmente jogarem futebol competitivo com pessoas de outras faixas etárias, com mais poderio físico e etc. Tu achas que é mais benéfico para eles continuarem, por exemplo, nas equipas e nas suas respectivas academias e a jogarem no nível, no seu escalão, ou, por exemplo, serem emprestados às equipas do regional e mesmo alguns deles realmente trocarem das academias para o regional de modo a terem uma maior projeção e progressão? Nós temos o futebol angolano em si tem, eu pelo menos penso assim, que tem um certo, diria, preconceito com os jogadores jovens. É bem raro ver uma equipa lançar Sem querer interromper, a minha pergunta foi exatamente por causa disso, porque eu sinto que nós cá, os jogadores jovens até serem lançados levam muito tempo e são anos perdidos em termos de desenvolvimento. Desde a própria leitura e compreensão de jogo, como a própria capacidade de reação do jogador a certos atributos físicos e etc. Porque no futebol da academia, por muito que sim, existam uns quantos calmeirões e etc., não estás propriamente a jogar com adultos. E a fisicalidade é completamente diferente. Dinâmica Daí de jogo. a pergunta ser nesse sentido. Eu acho que nós temos um problema muito grave
em lançar miúdos. É bem raro ver uma equipa que aposta num puto de 17, 18 anos, 19, vá. O que aconteceu com o 1º de agosto, em geral, para mim foi uma exceção. Yeah. Estás a ver? O 1º de agosto apostou em miúdos, Gelson, Zito, Zini, entre outros. O Petro também acabou por fazer, tem aquele miúdo, o Pedro, lateral esquerdo. Acho que o Picas também foi lançado miúdo, mas são poucos casos comparado primeiro ao 1º de agosto. E depois dificilmente vês isso. Por acaso fiquei espantado na jornada passada do Girabola, houve um miúdo do Sagrada Esperança que marcou o golo da vitória deles, 1-0, Walter, acho eu, tem 19 anos, acho que é isso, yeah. Mas não é muito comum ver isso. Eu fiquei feliz, por exemplo, quando vi o Domingos Andrade a comandar o meu campo do Inter com 17, 18 anos. Porque não acontece muitas das vezes. Mas nós temos campeonatos jovens, sub-17, sub-19, e esses miúdos, pronto, é como acontece nos séniores. Imagina que tem um miúdo da Matilha, sub-19, que dá nas vistas, é diferenciado. Se joga contra um Petro, o Petro pronto, conversa connosco, pega o miúdo e leva para a academia deles e vai crescendo lá até atingir a idade de sénior. Ainda assim, quando atinge a idade do sénior, joga na equipa B. Mas a ver, só se é para mostrar mesmo alguma coisa mais é que sai da equipa B e vai para a equipa A. Mas é como disse, são casos muito raros ver um miúdo de 19, 18 anos atingir a equipa principal. Por exemplo, eu lembro-me do Eddie Afonso, do Petro. Por acaso era um jogador que eu já ouvia falar há muito tempo, especialmente pelas seleções jovens. Acho que na altura ele era médio. Possível. Acho que na altura ele ainda era médio centro. Yeah. E depois é que passou para a defesa de direito. E já ouvia falar há muito tempo. E depois ouvi falar nas seleções jovens, mas a sequência levou muito tempo até realmente vê-lo a jogar pela equipa sénior do Petro e já numa nova posição. Então isso deixa algumas questões em termos de planeamento do futebol jovem e da progressão que é, porque assim, na minha opinião, eu acho que o regional seria uma grande porta para isso. Eu acho que, apesar de não ser no futebol, eu acho que o regional tinha o potencial para ser uma G-League, como existe na NBA. Sim. Para muitos jogadores jovens terem a oportunidade de competirem em alto nível, não só contra outros jovens, mas também com alguns veteranos. Depois é isso, os veteranos têm manha já de jogo que só quem jogou sabe, só quem jogou a um certo nível realmente sabe. Eu acho que seria muito positivo para a evolução. Eu acho que a ideia é essa. Por isso é que temos equipas como o Petro de Luanda, o Petro B, o 1º de agosto B, o Asa, o Progresso, agora o Inter. O Inter não, dessa vez não. Eles estão sempre lá no dia do sorteio, mas depois recuam sempre. Mas dessa vez eles estão a participar. Então são equipas que tu vês que têm mais ou menos essa funcionalidade. Nossa primeira época, jogamos contra o Petro no Catetão e ficamos admirados quando chegamos lá. Encontramos o Beni na baliza, o Mindinho no meu campo, o Quinito na defesa. Tipo, querem nos matar? Mas não, são jogadores que do tipo, eles não jogaram no dia anterior, não foram utilizados, então no domingo foram lá para ganhar rodagem e tal. Então acho que a ideia passa por ali. Mas por norma, nas épocas que eu acompanhei, são miúdos que jogam a maior parte da época. Quando chega um jogo grande, assim, um Petro B, 1º de agosto B, lançam sempre 2 ou 3 jogadores séniores que não têm rodagem para fazer, né, o lugar Nós que seria nós já vimos casos de jogadores rodados do Petro
irem para a equipa B, na altura que nós estávamos no Yeah. Quilamba. Uhum. 1º de agosto. Houve, foi do 1º de agosto, acho que tiveram um jogo qualquer que disseram-nos, olha, tem jogadores da equipa rodados que vão jogar hoje. Nós ficamos, por quê? Qual é a necessidade disso? E eu por acaso quis mesmo tocar nisso de, eu acho que os nossos, não, pronto, isso de estar rodado e não estar rodado é meio relativo, porque uma coisa é vens de uma lesão, Uhum. né, não estás rodado, precisas ganhar minutos. Sim. Uma coisa é tu estás a época toda no banco e depois vais para essas equipes, vais para a equipa B, vais jogar contra putos 19, 20, 21, A minha parte 17. 17, 18, É. man, Sim, menos tem até, equipas que estás a ver? jogam com júniores já. Mas tu não tens lesão nenhuma, simplesmente não tens minutos de jogo. Sim. Não tens isso. Mas estás bem. Uhum. Isso para mim não faz sentido. Que tu nem vês isso nos grandes clubes europeus e não sei o quê. É raro tu veres isso. Ou ele vai para lá por causa de um problema físico, desentendeu-se Tem com que o ganhar ritmo, treinador. yeah. Mas sem querer cortar, por acaso, essa semana tiveste isso num clube europeu. Qual? O Fábio Vieira foi jogar na equipa da academia do Arsenal. Por quê? Sem nenhum motivo? Sem nenhum motivo. Não, mas Olha, o foi ano antes da passado- suspensão? Foi agora, foi esta semana. Depois da suspensão. Ele levou vermelho no fim de semana. Peço desculpa ao público. Olha, estás a ver, tem- na época passada, o Petro e o 1º de agosto, acho que a diferença de pontos era de 1 ou 2 pontos. No finalzinho do campeonato, já as últimas jornadas, tinha 1º de agosto Petro, no Catetão. O campo estava cheio. E pronto, eu fui assistir o jogo e encontrei o Ben Arfa no 11 inicial do 1º de agosto. Tipo, um jogador, aquilo que disseste, não está tocado nem nada, só tem poucos minutos, mas como a equipa precisa ganhar, então foram buscar um jogador mais experiente para ajudar a equipa. Para quem é um bocado leigo como eu em relação ao regional, por exemplo, tanto o Petro como o Dagosto ou as outras equipas do Girabola, se as suas equipas B acabarem em primeiro, sobem? Não. Ah, ok. Não. Dá um lugar Sobre- à equipa que tiver a seguir. Só que normalmente quem ganha é sempre o Pedro. B. Yeah. Yeah, eles estão sempre na Mas e lista. depois esse lugar é atribuído a alguém? A quem Assim, estiver abaixo. a quem- que não tem A quem, uma tipo, por exemplo, o ano representatividade. passado o Petro saiu em primeiro, então passa para o segundo. O segundo foi 1º de agosto, também não conta, passa para o terceiro. Até ter uma Até equipa terminar as Bs. Yeah. É. Ou seja, as Não, Bs é se não que- tiverem top 4, É, melhor. é que Mas eu o- queria o- perceber o porquê de haver isso nos jogos grandes. De A perceber se tem necessidade de ter ganhar. esses Eu acho que é jogadores. mais Não, ego. era é mesmo. ego. É, Sim, exato. ego. É Yeah. ego. Pronto, Quer ganhar o Ego. provincial, era essa então. parte que eu Yeah. queria, Eu- que eu eu- queria Tem perceber. prémio? Agora tem prémio, yeah, tem um prémio monetário, além da taça. Se não estou em erro, são 3 milhões de kwanzas. Bastante. 5 Dá milhões, milhões, 5 milhões. Yeah. Dá para ajudar. Já. Mas Mas, já imaginaste numa liga portuguesa, Benfica, Porto e Sporting, última jornada, estão todos de um ponto. O Benfica, Porto, Sporting, Braga. Tens Benfica, Porto, tens Sporting, Braga. Estão todos de um ponto. Começam a chamar jogadores da primeira divisão, vem. Traz cá o João Mário, olha, João Mário até pode ir. João Mário, do Sporting. Taremi, Velta. Estás a dar o Taremi, o Sporting entrega quem? O Pote. Acho que muitos não gostam do Pote, entrega o Pote. Braga entrega, Ricardo. Ricardo Verde. Não, só o facto Mas de existe ter um o limite. Coates, só o facto de ter o Coates na defesa Já já muda Uhum. tudo, bro. Yeah. Estás a ver? Mas existe um limite de jogadores que podem descer. Exatamente. São 3, né? Yeah. São 3 já. 3. Mas já faz a diferença. Eu acho que Faz faz a a diferença. diferença Faz. toda, bro. Se nos Jogos Olímpicos Não tem limite. esses 3 jogadores Yeah, fazem toda a fazem diferença. toda Yeah. a diferença. Yeah. E não tem limite de idade. Uhum. É só descer. Yeah. Então faz a diferença toda, bro. Mas pronto. Esse é o nosso futebol regional, mas em termos de talentos, Mas aquilo é só para corrigir, só para responder à pergunta que fez. O vencedor do campeonato provincial vai disputar a segunda A segunda divisão. A segunda divisão basicamente é composta pelo o campeão dos campeonatos provinciais de outras províncias. Ok. Estás a Na ver? teoria. Na teoria. yeah. ok. Porque E na depois prática? tens os que desistem porque não têm dinheiro para ir competir, então depois é aplicado uma espécie de wildcard
vai uma outra equipa, ou convidam uma outra equipa. Tens equipas que têm acesso direto porque Já foram desceram yeah. de divisão Tipo, na Campos época pra anterior, então nessa participar época sempre. vão. Yeah. Mas para isso não era mais fácil, se calhar, aumentar o número de equipas promovidas do regional? Não, acho que. Não, porque é assim, não sei, para ser sincero, mas existem muitas variantes, não sei se esse é o termo certo, porque depois tens equipas que não têm condições para ir competir, As por exemplo. limitações financeiras. Yeah, Eu tens acho as que esse é o limitações maior problema financeiras, das nossas equipas. Tens o facto de, ok, não foi uma equipa, por exemplo, não foi uma equipa de Malange, vais convidar uma equipa de Luanda para ir, depois a de Benguela vai reclamar, porque convidaram a de Luanda e nós não, estás a ver? Então tens... Não, mas yeah. aí também é muito uma questão de haver essa fiscalização e o estudo financeiro. Uhum. Porque acho que a partir do momento em que tu tens equipas que desistem a meio do campeonato, tu primeiro estás a prejudicar o campeonato e estás a destruturar tudo aquilo que organizaste. Uhum. E se tu tens equipas aqui dentro que têm condições para, mas simplesmente não estão a disputar porque não se qualificaram, é uma questão de começar a repensar nisso. Uhum. Porque, por exemplo, e depois essa parte das regiões, etc. Sim, eu sou da opinião de que isso existe Toda a parte. em toda a parte. Yeah. E há sempre regiões que muitas vezes correspondem à capital, que são o polo do futebol, Uhum. porque também têm mais poder económico, têm mais afluência de pessoas, têm mais tudo, sem querer desmerecer ninguém. Temos isso na Premier League, campeonato italiano não diria tanto. Portugal. Portugal também não diria assim tanto. Eu acho que Portugal, Premier o norte é mais forte do que a capital, porque a capital neste momento tens o quê? Tens Sporting e Benfica. Yeah. E o Estoril, Estrela? Estrela, só. Yeah. Estás a ver? Depois tem Enquanto o Vitória e norte Guimarães. tem... Boa Vista. Norte. Norte, Então, yeah. norte tens Porto, Boa Vista, Braga, Guimarães. A maioria, nesse caso. Acho que a maioria, yeah. Por acaso eu vi maioria um do mapa norte. no princípio da A época, maioria do norte. quase todo mundo está lá. Diz Rio uma- Ave. Por exemplo, Inglaterra, a quantidade de clubes de Londres. Yeah. Uhum. Chelsea, Arsenal, Tottenham, Fulham. Villa, West Villa. Ham. Yeah. Sem falar das que estão no Championship, League One, League Two. Há sempre essa bués. afluência. Uhum. Então acho que se nós formos sempre por aí de não, os de Aí, Benguela vão dizer Uhum. que os de Luanda não sei o quê, os do Kwanza Sul, não Yeah. não vamos a lado nenhum, porque na realidade eu acho que o foco deveria ser em não só polarizar, mas realmente desenvolver e criar as condições para Yeah. esse Uhum. desenvolvimento. E acho que os próprios clubes precisam de ter as condições, porque a partir do momento em que se torna mais popular, em que se torna mais visto, em que se torna mais organizado, o investimento externo também começa a entrar. Com certeza. Porque Yeah. Quem está fora começa a perceber, não, isto é atrativo. Uhum. Tem pessoas que estão a sair daqui para ir ver esses miúdos a jogar. Então, se eles veem esses miúdos a jogar, se calhar é conveniente para nós patrocinar. Uhum. Estás a ver? Yeah. E então, eu acho que é por aí. Porque eu acho que existe uma necessidade de haver essa disrupção. Porque se continuamos na mesma mesmice, no mesmo ciclo, Uhum. é muito difícil avançar. Eu acho que tem de haver uma quebra desse ciclo, de modo a passar para o próximo passo. Como diz o ditado, é separar o trigo do joio. Yeah. Yeah. Mas esse problema tu tens até no nível mais acima, Yeah. profissional. Exato, No caso, no girabola, tu tens equipas que têm que apresentar a prova financeira, que dizem, se não estou em erro, são 200 milhões de kwanzas. Né? Tens de ter isso na tua conta para garantir que vais cumprir toda a época. E as equipas apresentam. Mas depois, na quinta jornada, a mesma equipa que apresentou já está a dizer que não tem dinheiro para continuar e precisa de apoio e não sei quantos. Então, Mas assim, não sei. isso tem de ser como nos outros países. Essa equipa não tem dinheiro para isso, desce de escalão. Yeah. Desce de escalão. Vai descer quase tudo. Uhum. A questão é que todo mundo tem dinheiro até a Até primeira preci- jornada. yeah. Yeah. Mas É isso, yeah. mas é exatamente isso. Yeah. Se depois
Não tem dinheiro, desce de escalão, acabou. Não, só que pronto, já tivemos casos, acho que há 1 ano ou 2, que na 10ª jornada uma equipa desistiu, não? Uhum. No Girabola. Yeah. Ficas com um campeonato praticamente mutilado, porque não vai ser o caso só de são 2 ou 3 que no meio da época vão te dar essas facadas. Alguns arrastaram-se até o fim, conseguiram, mas Mas é exatamente por isso que tens de ter consequências. Mas tu também tens um desporto que não permite às equipas terem lucro. Bro, as equipas aqui. Porque tudo, para mas isso também, é injeção. isso também é uma cena que tem que ser revista, porque eu também pensava assim, até conhecer o Williette. O Williette não é uma equipa que tem, como dizem, apoio do Estado. Okay. Tá ver? Mas eu considero que o Williette é a equipa mais organizada do Girabola. Se vocês forem à página do Williette do Facebook, agora vocês vão encontrar o plantel todo do Williette lá. Com data de nascimento, nome completo, idade, altura, peso, tudo lá. Não encontras isso, acho eu, que não encontras isso no PETA do Pedagógico. E isso é só um exemplo, tipo, mas é um clube que tu vais, a Benguela tem loja própria, tem camisolas à venda para os adeptos, tem sócios, ou seja, eles fazem o campeonato deles todos os anos, nunca reclamaram de patrocínio, nunca reclamaram de falta de dinheiro, e estão lá com boas prestações. Se não estou em erro, o ano passado terminaram em 5º lugar ou 6º, em 4º lugar. Estão lá todos os anos, fazem o campeonato deles bem organizadinhos, nunca tiveram problemas. Então isso para dizer o quê? Que sim, é possível. É difícil, sim, mas é possível. Tem quem faz. Mas eu acho que, por exemplo... Uma coisa? Porque não é só a organização, é a criação de cultura. Porque o futebol é uma coisa que, é um bocado como religião. É uma religião, literalmente. No fundo é uma religião, é uma cultura, é uma identidade. Então, as pessoas daquela zona, por exemplo, vamos falar, sei lá, do Sumbe. Por que elas vão ser do Petro, vão ser do Dagosto, vão ser do Interclube? Eles querem ser do clube da zona deles, porque aquele clube é que defende a identidade deles, é que representa aquilo que eles são. Então, tu, a partir do momento em que tu crias as estruturas que lhes permitem apoiar, eles vão apoiar. Yeah. Porque começa tudo nisso, a partir do, por exemplo... O Cabo Scorpio é um exemplo disso. Exato. Isso é uma referência até de Lasso. I like it. O teu clube, por exemplo, não temos fundos, não sei o quê. O que é que fizeram para gerar fundos sem ser jogar futebol? Merchandising, publicidade. E hoje em dia, com um telefone na mão, consegues tudo. Tu consegues tudo. Mas é importante também que se crie essa cultura, que se crie essa indústria, se assim posso dizer. Porque sim, os clubes têm que fazer a sua parte, mas eu ia dizer a federação, mas já não é a federação que vai organizar. Então, quem estiver à frente da organização ou da gestão disso também tem que fazer a sua parte, porque eu estou sempre a tocar nessa tecla. Por isso, há um tempo atrás, por exemplo, o Girabola estava com a Zap e tinha ali uma plataforma gigante para fazer alguma coisa, para tornar o Girabola vendável. E acho que não se fez grande coisa. Nós tínhamos, no caso, o Job. Acho que o Job era um jogador que dava para se usar como referência. E vender, fazer publicidade, alguma coisa. Ari Papel teve aí. Vídeos que, por exemplo, youtubers, vloggers, etc., brasileiros vão buscar de jogadores angolanos e do Girabola. Nós, por exemplo, queremos encontrar highlights de jogos. É uma dificuldade tremenda. Highlights até estás aí longe. Os próprios clubes que, se quiserem gravações de jogos passados, passam mal. Tu, se fores a Zap pedir jogos, vais a um clube qualquer. Vais à federação que queres o jogo para quê? Queres o jogo para quê? Eles vão te perguntar: queres a gravação do jogo para quê? Exato. Eu há tempos estava a fazer um curso em que tinha que fazer um trabalho de final do curso de análise de jogo. Tinha que fazer um trabalho
e precisava fazer como é que eu posso dizer? Um CV de um jogador. Yeah. Epá, na altura eu escolhi o Picas. Para falar do Picas, né? Quando fiz o CV e tal, mas tinha que ter vídeos dele. Eu tive que ir à página do Facebook do Petro, baixar os vídeos das transmissões online para poder fazer cortes e etc. Porque senão, Não ias conseguir. esquece. Tu não encontras lá nenhum. Agora, não, termina só o teu ponto que eu vou Não, ia perguntar dizer, algo rápido. como ele voltou a falar do Petro e há bocado falou de referência. Por exemplo, uma coisa que há um mês atrás deixou-me completamente irritado em relação ao Petro. A camisola preta que eles lançaram, que é uma homenagem ao Catetão. Aquilo foi um desperdício de marketing. Então, tu tens uma camisola que é homenagem a uma das mais célebres academias do futebol angolano. E a apresentação que tu fazes da camisola é um manequim num fundo preto. Quando tu és dono do Catetão, quando tu tens uma boa relação com os jogadores que de lá saíram, quando tu tens a academia disponível, tu não pegas e vais fazer uma sessão fotográfica lá, não pegas e fazes um vídeo sobre a herança do Catetão, não fazes uma apresentação em condições. Eles até levaram 2 jogadores, não, ex-jogadores. Estava lá o Job e mais alguém, Zé não me lembro Calanga. quem. Zé Calanga. Não, mas isso foi no principal. Foi Não, 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 foi Foi na na- secundária. O Zé Calanga na foi preta. Foi na preta. Yeah. Então não Yeah. vi. Foi na Eu preta. vi só o momento Mas em que de eles qualquer das anunciaram, formas- que eles anunciaram Yeah. nas redes sociais. estás a ver? Não, Que eu achei eles que foi fizeram desperdício. evento, fizeram por acaso um evento de lançamento onde estavam lá o Mas o evento Zé foi, Calanga e foi o no Job. Eixo Mas, Viagem. Mas eu tô... mas lá está, podiam ter usado os jogadores da Exatamente. equipa principal, né? Podiam ter usado o Thiago Azulão, que é a referência. Mas Podiam fazer esse blend de gerações. Mas Yeah. agora que Yeah, falaste do até Petro, me deu uma ideia. a minha chatice com o Petro até vem de muito antes. Eu lembro o Petro, o jogo da Liga dos Campeões, o Idade, para os quartos de finais da Liga dos Campeões, o jogo foi aqui. E o Petro disse, fez uma publicação a dizer que quem for ao estádio de camisola amarela tinha entrada grátis. Sim, lembro. Fixe. Aquele era o momento do Petro vender camisolas, porque todo mundo quis comprar camisolas do Petro. Não interessava o preço. Yeah. As pessoas procuravam camisolas do Petro e não havia. Não havia. As camisolas chegaram quando o Petro foi eliminado. Aí já não interessava ninguém Karma. comprar. Ninguém Por vai exemplo, comprar. as camisolas que, agora mais ou menos falando de basquete, as camisolas que o Petro usa na BAL. Está bem que as camisolas são todas feitas pela BAL porque é tudo Nike, etc, Uhum. etc. Mas a quantidade de pessoas que procura essas camisolas e não tem sítio nenhum é absurda. Eu não sei se eles têm acesso a isso. Não sei se têm acesso ao merchandising, mas... Mas isso são outros Mas- 500. Até Yeah. com a seleção Mas passamos a mal. questão é, ok, Vem de longe. está isso. bem, eles podem não ter acesso, mas como é que as outras equipas têm e por que as outras equipas têm? Não sei, assim, não sei se o que eu quero dizer é, não sei se mesmo as outras equipas têm, ou seja, tipo, os adeptos se têm como comprar. Se tiverem como comprar, é lá no evento. Estás a ver? Porque é responsabilidade da organização. Sim, Eles é que sim, vendem sim. só. Ok. Mas estás a ver, eu acho que é muito também uma questão de nos mexermos e de Acredito que sim, queremos yeah. fazer acontecer, até porque o próprio supplier não vai negar vender. Uhum. Ele quer dinheiro. Ele quer Yeah. dinheiro, Sim. ele quer vender, não tem porquê não vender, e sem contar que é aquilo, dá visibilidade à liga, Uhum. as pessoas terem aquilo e quererem ter aquilo. Claro. Mas tu vês que isso já é um problema organizacional. Quando tu não consegues comprar uma camisola da tua seleção, não sai para os fardos. Exato. Queres uma camisola da Angola, Quando tu tens que ir tens- para o site da Lacatone comprar. Obrigado. Eu quero dizer, quando tu tens que mandar a ver a camisola da tua seleção de Portugal. E depois, se queres comprar cá, o revendedor te cobra o dobro. Dobro. Exato, exato. Mas nesse sentido, por acaso, tem de elogiar agora o Petro, porque as novas camisolas já estão Yeah. disponíveis até no Mambo.
Então, Yeah. yeah. Usar um fabricante local tem Sim, essas vantagens. tem Também essa se não vantagem. tivessem essa Também, se eles não disponibilidade, tivessem essa perdão. disponibilidade Yeah. agora com a Yeah. face, não faria sentido, Isso é bro. uma Yeah. coisa que eu digo. Porque Eu acho que a face até para equipas de futsal, bro, que não são profissionais, eles fazem. Uhum. eu a digo face é assim, que faz da matilha. Então, Yeah. estás a olha, ver? prestem atenção no que eu vou vos dizer. Não, prestem mesmo muita atenção. É assim, eu, como dono da FAST, o que eu pegaria é, neste momento eu não sei quem é o organizador do campeonato nacional, mas eu chegaria junto do campeonato do organizador e diria assim: nós vamos criar o supply de equipamentos para o campeonato inteiro. Toda a equipa do campeonato vai ter camisola principal, camisola alternativa para a época, fato de treino, meia. Feito. Tu tens não só um campeonato todo bem equipado, como tu tens a tua marca a ser divulgada em todas as províncias. E tu competições. e competições, e não só. E depois tu tens a venda direta de tudo isso. Tá bom que estás a perder na parte do supply, porque a grande maioria das equipas não teria realmente como pagar. Mas na parte que nós falamos das pessoas daquelas cidades, daquelas províncias e etc., quererem comprar as camisolas, é aí onde tu ganhas. Porque não só a camisola é bonita, como é da minha terra. Eu vou querer comprar. E tu tens a linha direta para fazer isso. Só sais a ganhar. Podes não ganhar tipo imediatamente, mas a longo prazo é uma vitória para ti. Estás a contribuir para o desenvolvimento do campeonato. E é o que eu digo assim, há coisas que são mais importantes do que o dinheiro e do que o lucro. E num momento em que eu posso estar errado, mas eu sinto que nós estamos a ter um segundo uprising do futebol angolano. Sinto que as pessoas sentem-se esperançosas de novo em relação ao futebol angolano, muito porque o número de jogadores que nós temos a jogar pela Europa e pelo mundo Lá afora É. voltou a despoletar. E eu acho que é importante fazer parte dessa segunda fase da história do futebol angolano. Também não temos só os jogadores a jogar fora, temos a jogar em campeonatos que são referência e que são assistidos Referências aqui. internacionais, já. Exatamente. Pô. Tu tens um Balazola na Fiorentina, Clinton Mata no Lyon. no Lyon. O Tu Zito tens o no Cagliari, Zito, no titular no Cagliari. O Cagliari. Gaspar a Yeah. comandar Portugal. É. É, Tens referências. exatamente. E eu acho que faz realmente todo o sentido fazer parte desse processo. E por ser produção local, pesa ainda muito mais. E depois de certa forma, acabas por aliviar um pouco as equipas, porque já não teriam estes custos de equipamento, e acabas por lhes dar uma lifeline. Yeah. Porque eles entendem que quanto mais camisolas venderem, eles estão a lucrar também. Uhum. E eu acho que é um win-win para todo mundo. Então não sei se vocês veem esse mambo, mas comecem a ver, estão a perder boas Porque coisas. senão tens o Sporting de Cabinda Yeah. a jogar com equipamento de Sporting em Portugal. Não, mas basicamente nós já entramos para o assunto que era da mídia desportiva. Acabamos por entrar naturalmente. Eu quero fazer uma pergunta primeiro, posso? Vai, Faça. Para os que estiveram atentos na primeira abordagem, eu falei das multitarefas que o Avelino faz. Ele tem a Prodesporto. Como é que é trabalhar com a Prodesporto, no futebol especificamente, em termos de estatísticas e resultados? Isso é uma cena, é uma coisa que nós Olha, Avelino, sem querer interromper, Uhum. eu acho que Já primeiro interrompendo. devíamos explicar o que é a Prodesporto para quem não conhece. Sério? Ok, a Prodesporto, de uma forma resumida, é uma plataforma de mídia digital, né? Temos um website onde publicamos notícias sobre o desporto angolano e feito por angolanos, né? Quando digo feito por angolanos, é angolanos que estão ao redor do mundo. De uma forma resumida é isso. Depois vai-se desdobrando para outras cenas. Temos agora o podcast, já temos a empresa de organização de eventos desportivos, então vamos girando um bocadinho nesse ramo
do desporto. Só uma cena. É bom saber que, além de nós, né, que começamos com vocês, obviamente, que são a variedade, tocam em quase todos os desportos, Uhum. mas eu acho que é bué fixe saber que tem mais pessoas interessadas em investir no podcast, nos podcasts, mas para o nosso desporto nacional em geral. Nós, obviamente, focados só no futebol, né? Uhum. E vocês abrangem muito mais, mas é bom termos isso, que de certa forma, vou dizer, é uma competição saudável, né, Uhum. entre nós, mas que estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Com certeza. E, Tem muita coisa por se explorar. Alguém há tempos perguntou, mas por que é que vocês também não fazem análise das ligas europeias, por exemplo? Acho que seria fixe. Seria fixe, mas tem boa de gente a fazer análise das ligas europeias e ninguém faz análise Liga Nacional. das ligas nacionais. Ninguém olha para o desporto nacional. Ou seja, o desporto nacional não está documentado. Então, nós preferimos nos focar aqui naquilo que nós conseguirmos abranger, vamos abranger. Se mais alguém puder fazer a mesma coisa ou com outros desportistas, sei lá, fixe. Melhor para nós. O importante é ter esse registro, porque amanhã depois eu vou estar contando do meu filho, por exemplo, teve um grande avançado que era o Aquá, e não sei quantos, ele vai para o YouTube Aquá e encontra 2 golos de bicicleta e não e só mais eu nada. eu acho que é bem importante dar uma plataforma aos jogadores, ex-jogadores, treinadores, analistas. Eu acho que, tirando os programas televisivos, né, que já existem ou que já existiram, que às vezes têm uns painéis ou outros, convidam alguns jogadores, mas acho que nunca passou disso. E eu acho que nunca houve um canal 100% canal do desporto. ou simplesmente um espaço. TV Palanca. mas eu estava-me a referir mais num espaço que, bro, como os brasileiros fazem. Tu tens jogadores atuais, tens ex-jogadores que vão para um podcast ou para um canal e falam abertamente sobre experiências, sobre o que viveram e não sei o quê. Acho que é muito o contraste entre a mídia tradicional e as novas mídias. Exatamente. E eu, por acaso, queria entrar nesse ponto, mas acho que vou deixar primeiro o Alvino responder a pergunta do Renato para depois fazermos a ponte logo para aí. Em relação às estatísticas, é uma cena que nós vemos a lutar há muito tempo. A última vez que nós olhamos para as estatísticas, se assim posso dizer, nós fizemos de forma manual. Quando digo de forma manual, é tipo um Excel, pelo menos golos e assistências, estás a ver? Era ouvir a Rádio 5 para ver quem marcou, quem assistiu e ir apontando, porque de outra forma é meio complicado. O engraçado é, esses dados existem, mas não são divulgados. Por que eu digo que existem? Porque nós fizemos um trabalho, ou queríamos fazer um trabalho com estatísticas do basquetebol nacional. Fizemos tudo, tínhamos um website já preparado, só faltava inserir os dados. Tinha lá todas as equipas com fotografias, desenterramos fotografias dos jogadores, porque não nos foram dadas fotografias, os nomes e tudo mais. Era só inserir os dados. De todas as equipas do Campeonato Nacional, a única equipa que que colaborou, deu-nos os dados todos, foi o Petro de Luanda. Também porque eu falei com o estatístico do Petro, que por coincidência também é estatístico da Seleção Nacional. Então ele tinha os dados. Ele deu-me os dados, deu uma pasta dele, mas disse, bro, cuida bem disso, porque nem a federação tem esses dados. Ou seja, se eles precisarem dos dados da época X, têm que vir me pedir, e são esses dados que eu estou a te entregar. Então eu peguei os dados, passei para o website, depois devolvi-lhe. Mas depois ter um website só com dados do Petro, tipo, é complicado. Não vai para frente. Vocês nunca se perguntaram, os comentaristas e não sei que analistas de jogo, durante um jogo da seleção, por exemplo, se eles quiserem falar de alguma estatística de um certo jogador, imagina que jogue cá, vamos buscar aonde? Não sei. Mas eu tenho quase a certeza que a Rádio 5 tem esses dados. Só que não divulgam. Isso, por exemplo, isso é um problema muito grande que eu tenho com a mídia tradicional desportiva aqui no país. Eu acho que em termos de não só de
de relato. Quer dizer, nem é bem o relato, é quando eles estão a fazer o resumo falado dos jogos e etc. Eu acho que é num nível muito raso. Yeah. Eu acho que ainda, e não só do futebol nacional ou do desporto nacional, eu digo em tudo, é num nível muito raso que demonstra que eles próprios, por muito que tenham esses dados, não aprofundam. Yeah. Não é como se houvesse uma leitura do jogo, do pendor, ou de certos dados que passam ao lado, mas que têm toda a influência no jogo. Eu acho que é num nível muito raso, porque tu ouves o Porto, falando Benfica Sporting, o Benfica jogou com o Sporting, o fulano de tal marcou, o Cicrano marcou, e depois No minuto X. X, cartão vermelho. A informação Foi. é muito direta. É muito básica, É muito linear, não é algo que realmente faça tipo, te dê te pinte um quadro daquilo que foi o jogo. Estás a ver? Tu precisas saber. Olha, Praticamente como se tivesse a abrir o aplicativo e ver o resultado. Exato. É exatamente isso. E mesmo no aplicativo tens muito mais muita informação. informação. Aí, estás a ver? E é o que eu digo assim, na rádio eu até entendo. Mas, por exemplo, ser assim na televisão, para mim não tem nexo. E ser assim no jornal, tu tens um jornal do desporto em que não há uma análise do jogo, não há um aprofundamento daquilo que foram os eventos do jogo, não há uma análise de momentos chaves que mudaram por completo o jogo, ações de certos jogadores. O destaque é muito raso. O destaque aqui é quem marcou. Quem assistiu. Estás a ver? Tu, por exemplo... Tem muita gente que percebe do jogo, estás a ver? Mas não... Eu acho que fariam melhor serviço se tivessem, por exemplo, um curso de análise de jogo, por exemplo. Estás a ver? Porque às vezes ele, aliando o conhecimento que ele tem às cenas que ele vai aprender nesse curso, acho que fariam um serviço melhor. Vou-vos contar uma história, lembrei-me agora, em 2018 ou 2019, por aí, nós tínhamos a ideia de meter dados da Opta no site da ProDesporto. Por acaso, na nossa inocência, não sabíamos o quão caro isso era. Então mandei um e-mail para eles e tal, eles responderam, disseram que tinha que falar com a representante da Opta na minha região, no caso estava na África do Sul. Sempre África do Sul. E eu disse, olha, deram-me um contato do senhor, eu falei com ele estava em Cape Town. Disse, olha, mas o engraçado é que daqui a 2 semanas, mais ou menos, eu vou para Cape Town, então podemos estar juntos e conversar. Isso está fixe. 2 semanas depois, fui para lá, liguei para o senhor, ele disse, olha, deu-me o endereço, fui para lá, apresentou-me o escritório dele, disse, aquilo é uma maravilha. Mostrou-me, eram tipo 9, 10 da manhã e tinha bué de gajos assim, numa sala no open space, nos computadores, a fazerem estatísticas e tal, dos jogos que estavam a decorrer naquele momento. E depois fomos reunir, perguntou, tu queres dados da Opta para quê? Expliquei-lhe. E ele disse, olha, para aquilo que tu queres, acho que não vale a pena porque isso é muito caro. Então, mas depois fomos conversando sobre outras cenas e ele estava a contar que há uns anos atrás eles estiveram aqui em Angola, falaram com a federação. Disseram, olha, nós temos esse projeto assim, estamos nos países X, Y, Z, como podem ver na Premier League, os dados que aparecem lá são nossos e não sei quanto. Quase todo mundo usa os nossos dados. Nós queremos fazer o mesmo trabalho aqui em Angola, no Girabola, por ser um mercado que nos interessa. E, a nossa proposta é essa. Não me lembro agora dos valores, mas imagina, sei lá, $1 milhão, por exemplo. $1 milhão, vocês têm que pagar. Vocês pagam isso, nós trazemos aqui as nossas máquinas, drones e não sei quantos e fazemos o trabalho todo. A federação disse, desculpa, meu amigo, isso é o Girabola. Vocês é que têm que nos pagar para estar aqui. E o preço que eles deram, tipo, os gajos disseram, aquilo foi um absurdo. Quer dizer, nós vamos fazer o trabalho, nós não é que temos que vos pagar para usar isso. Não, está-se bem. Fomos para a Nigéria, acho que foi Nigéria que eles foram, Nigéria e mais um país, acho que se não estou em erro, Ghana. Fizeram o trabalho deles lá. Mas isso para dizer o quê?
que era uma forma de nós termos dados estatísticos bem mais apurados. Só para ver como esses dados resultaram na Nigéria, o uprising do avançado africano está a ser liderado pelos nigerianos nesse momento. Uhum. E às vezes também é isso, não interessa teres os dados, tens de saber o que é que vais fazer com eles. Bro, não só tu só simplesmente tens a informação disponível. Tu, por exemplo, falas agora dos Sundowns. Bro, o Sundown é uma equipa que joga um futebol. Se perguntarem ao Eurico, ele vai ver depois. ele até disse, bro, próxima vez que eles estiverem em Luanda, vocês têm que pagar para ir ver esse futebol, porque é mesmo bom futebol. Mas, bro, é um futebol que tu já ouves falar. Uhum. Por exemplo, no Twitter tu ouves falar deles, tu lês. Eles, por exemplo, são comparados ao Fluminense, ao Malmo. Por quê? Porque eles têm aquela fluidez no futebol. E eles eu vi este ano há uma competição de academias que acontece na Bélgica, acho que é patrocinada pelo Kevin De Bruyne. Uhum. Esse ano eles foram convidados, estiveram lá com a Ajax e companhia. Eu acho que as pessoas não têm noção de que os dados nem sempre são só números. Estás a ver? Tu não vais só representar aquilo de forma numérica. Se eu tenho dados, eu consigo tirar muito. Epá, não. Vou ver números primeiro, tudo bem, não, mas agora tenho que ver, quero ver isso vai te chamar a atenção. Epá, bro, um analista pode olhar para XG, XA, não sei o quê. Não, é interessante até, mas pá, o white test é white test. Só que nós não temos isso, nós não conseguimos dar isso. Tu vais dar golos, assistências, percentagem de passe. Ele vai dizer, não, pô, marcou 15 golos, tem 10 assistências, média de passes está entre os 40% a 50% ou 70%. Parece ser um jogador interessante. Tem gravações? Não tenho. Qual é o eye test que eu vou ter disso? Não tens? Para ir ver um jogo. Complicado também. Podes até ver o jogo, mas bro, há algo que tu podes fazer à distância que ia facilitar tanto os scouts. Porque a maior parte do trabalho já é feito à distância, bro. Tu vês vídeos, vês os stats. Tu depois é que vais dizer, não, agora vou ver pessoalmente para ver se é mesmo isso tudo. Olha, mas fun fact, as equipas que não têm o dinheiro para fazer isso, sabem o que é que fazem? Compram a base de dados do Football Manager. Do Football Manager, As equipas que não têm dinheiro para fazer isso. Aconteceu-me uma cena na época passada. Eu comprei uma câmera, a videocâmera, que tu pões aquela câmera no meio do campo e ela filma o jogo todo. Deixas aquilo lá e ela te filma o jogo todo. Não, graças a Deus não. Desculpa a pergunta. Filma com qualidade. Não, tem razão. Eu disse eu tinha. Não, eu tenho a câmera, é verdade. Então, quando disseste, eu disse pronto, aqui aconteceu algo de errado. Não, tenho aí. Aconteceu algo na época passada. Bro, eu pensei o nosso país, infelizmente, é assim às vezes. Eu comprei a câmera mesmo para filmar os jogos e tudo mais. Doeu um bocadinho, mas acho que valeu a pena. Comecei a filmar os jogos e aquela câmera é muito fixe porque ela por si dá-te alguns dados já. Ok. Posse de bola, dá-te mapa de térmico. Uma câmera para analista. Dá-te depois algumas estatísticas, número de passes e não sei quantos. Algo interessante. E tu consegues ver, ela por si só pode fazer o highlight dos jogos. Okay. Então o que foi que eu fiz? Peguei nessa câmera e fiz um teste. Compilei algumas jogadas de um jogador, o Ibra, golos, assistências, fintas e não sei quantos. Compilei aquilo e mandei para algumas agências. Uma delas me respondeu. Disse, olha, envia-me o CV desse miúdo. Eu nem sabia o que era CV de um jogador. Lá fui pesquisar, fiz o CV, enviei para eles. Os gajos viram os vídeos e disseram, olha, é uma agência da África do Sul, por acaso. Ele disse, olha, vimos o vídeo, achamos interessante. Só que, pelo que nós vimos, esse miúdo não é mais para vir para aqui, para a África do Sul. O que nós queremos é ele mandar para a Espanha. Mas, do tipo, aí está também o negócio deles. Aquilo, eu tinha que custear
a passagem dele ok. para lá e tudo mais, e depois pagar um valor. Yeah. Porque ele iria ficar 2 semanas a treinar lá, Ou seja, ia iriam. fazer os testes. Yeah. Ok. Então aquilo era pagar a acomodação, a alimentação e tudo mais, mais a viagem e tal. O valor que ia pagar por aquilo, ele disse, "Epá, até pode dar certo, Pode dar certo. mas se não der certo, vão me matar lá em casa." Então, Não, o problema é esse, tens outra responsabilidade. disse, "Epá, não, por enquanto vou pausar." Mas isso para dizer o quê? Que essas, Tá certo, yeah. essas câmeras ou possível. essa forma de trabalhar dá certo. Funciona. Sim. Estás a ver? Yeah. Só Acho que que nós tivemos um bom exemplo na altura que nós fizemos a formação. Eu, tu, o Renato, o Uhum. Eurico Ricardo. e o Ricardo. Eu acho que eles Eu falaram, não foi o faço maestro. formações, eu sou só mesmo o poster boy do podcast. Não tem certificado. Yeah. Não tem sou mesmo- certificado. Eu sou só não, Mas não o é que mais precisa. fala. Se estás a andar com o Renato, com o Eurico, o Filipe, ele também deve ter. Pronto, Tenho só por afinidade. Yeah, yeah. mas pronto, o jogador que eles mostraram na altura foi o maestro, né? Foi o Yeah. maestro. Na apresentação. Na apresentação. formação, é. Foi o maestro, na altura ele falou sobre o torneio em Espanha, o Uhum. torneio no Brasil, que recebemos em primeira mão a notícia que ele iria assinar com Betis. Todos nós, então tá bom aqui. Mas pronto, isso só para dizer que, bro, o highlight que eles fizeram do torneio em que ele participou, as jogadas, tudo, eles a explicarem, Os dados. bro, fez a diferença toda. E eu acho que isso hoje aqui ia fazer também a diferença toda com muitos jogadores. Faz. Nós na altura que estávamos a trabalhar no Quilamba City pensamos nisso. Nós até criamos uma mini base de dados, né, com informação dos jogadores, posições. E por acaso na altura tínhamos um jogador, acho que tinha 16 anos, né? O Hugo. O Hugo, Yeah. destaque. Um miúdo de 16 anos a jogar Uhum. com outros miúdos de 19, 20, até mais velhos. Destaque. Nós dissemos, bro, temos que pegar, gravar os jogos dele e vamos falar. Acho que na altura foi uma agência qualquer que nós conversamos, que era alguém que disse que trabalhava numa agência. Foi no grupo mesmo de fute. Eu até há Yeah, tempos mas vi. já não lembro o Há nome. tempos vi o perfil dele, mas pronto. Eu acho que se nós tivéssemos gravado, organizado algo bem feito, acho que ele. Tem aqui, olha, no provincial tem bué de Craques, talentos, craques, bué de craques. craques mesmo, muito Mas não talento tem ali. visibilidade. Não tem visibilidade e às vezes é bué chato. Olha, vou dar o exemplo do Filipe, o meu avançado. O Filipe estava numa equipa em que a equipa estava na zona de despromoção, posso assim dizer. Mas o Filipe era um dos melhores marcadores do campeonato Nós provincial. Filipe Tipo, somos não assim. fazia sentido. A equipa dele perdia 6-2. Os dois golos eram dele. Perdia 5-1. O 1 é dele. Tá vendo? É um jogador que tinha um potencial do caraças. Estava numa equipa que não lhe ajudava muito a aparecer. Uhum. Mas tu é daqueles gajos que tu olhas e dizes: fogo, se eu pegar nesse gajo, tirar daqui e Tirar- meter ali, yeah. vai ser um estrago. E como ele tem bué. Eu por acaso esqueci-me de perguntar e queria perguntar sobre a Matilha. Vocês pagam salário aos jogadores ou como é que fazem Não pagamos salários. ajuda de custos nesse caso? Também não. Como é que posso dizer? A maioria dos jogadores joga por, vou dizer, por gosto, sim, mas porque também tem um objetivo maior. Em alguns casos ajudamos, tipo jogadores que vivem muito Sim. longe, não sei quantos, então ajudamos com um dinheiro de táxi, etc. Mas é daquelas coisas, somos humanos, estás a ver? Sim. Amanhã aparece o Renato a dizer que estou mal, não estou doente, por exemplo, preciso de ajuda para comprar medicação, não tem como dizer, não tenho nada, tenho, estás a ver? sim. Então, de uma forma ou de outra, a malta apoia. Mas isso não acontece só na Matilha, é na maior parte das equipas sim. do provincial. E não só no provincial, mas também da primeira liga já ouvi que há equipas que obviamente que passam mal financeiramente Uhum.
E há jogadores que não têm muitas condições e com atrasos de salário, os clubes quase em falência, Yeah. Porque passam qual é mal. a cena? Muitas das vezes eles, e a maior parte deles não se importa. Estás a Sim. ver? Claro que gostaríamos de poder dar mais, mas epá, enquanto o dinheiro tiver saído do bolso de alguém, fica Uhum. complicado fazer mais. Sim, sim. A maior parte deles, o que é que faz? Eu tenho um jogo contra o Petro, por exemplo. Vou deixar minha vida aí. Porque se eu fizer o jogo da minha vida, o Petro me chama. Exatamente. Estás a ver? Então, a mentalidade do jogador do Provincial é mais ou menos essa. E isso volta ao assunto ao que o Joshua estava a dizer. Se eles tiverem uma plataforma, já é mais do que o suficiente. E tu tens a prova disso com o Ibra. Uhum. Que se eles estiverem onde aparecer ou onde mostrar o que valem, já é algo. Yeah. Pode não dar Sim. certo no provincial, mas bro, epá, se tiveres algumas gravações, epá, chegas no de agosto, no Inter, Cabos Corpo, epá, something, estás a ver? Yeah. O problema também é que o nosso futebol está, diria, um bocadinho viciado. Também. Um bocadinho não, estou a ser simpático, mas yeah. Estás a ser bem simpático. Condiz com a realidade do país. Não acho que seja o nosso futebol, acho que é o nosso desporto em geral. Yeah, o Yeah. desporto em geral está assim. Porque não é. Claro, é o campeonato provincial e tudo mais, mas não é normal um jogador que em 2 épocas marca 23 golos consecutivamente, 23 na primeira, 23 na segunda, e nenhuma equipa tipo, se mostra interessada. Pelo menos para ir fazer teste. Uhum. Estás a ver? Com alguns corredores e tal, conseguimos pôr o rapaz a fazer teste em algumas equipas. Mas depois tens outras questões. Que, ok, tipo, és bom sim, gostamos de ti, mas prontos, sabes como é que é, né? Tem aqui outras pessoas que querem o teu lugar. Então, Influências. O que estás disposto a fazer? Yeah. tens que me ajudar a te ajudar. Ajudar. Epá, ainda bem que falaste nisso. Pá, olha, nós tivemos uma experiência dessas com seleção de jogadores. Na altura de CAT. Tu estás a ver um grupo de 50 jogadores, só precisas de 23, 25 jogadores Tens que máximo. analisar em um dia, 2. Tivemos 2 dias de análise. Epá, chega um, diz não, este aqui é sobrinho da minha não sei quê, essa aqui tem que jogar, não sei quê, tem que... Pá, não posso te ajudar assim. Tipo, por mais que tu tentas fazer um trabalho sincero, as pessoas vêm tentar estragar isso com uma conversa ou com Ordens superiores. ordens superiores. Mas às Chefe vezes- disse. Yeah, literalmente. Mas às vezes, estás a ver, eu depois apercebi-me que essas pessoas não fazem isso, entre aspas, por maldade. É já Sim, hábito, é hábito. estás a ver? É já, para eles, o normal é isso. Também ajuda a manter o negócio. Yeah. Obviamente, tipo, eu não vou ter um jogador, eu não vou ter um plantel onde mais de 50% são jogadores, por exemplo, que é amigo de, filho de, ou Filho pagou de- para estar ali. Exatamente. Não vou ter os resultados que eu quero. Não vais. Uhum. Mas aqui parece que. Porque nós tivemos. Particularmente, porque fiquei lá o tempo todo, esse gajo nunca apareceu na porcaria do jogo. Teve casos de gajos que não jogam mais que eu, não jogam todo, não sabem controlar uma bola. Tinham que jogar ou tinham que fazer parte do plantel, porque o pai ajuda nas finanças do clube. Então, em Angola não tem que ter sempre o QI. E sem o QI, Assim é tu complicado. não consegues ter um plantel ou ter a oportunidade que alguns merecem, né? Mas também, por outro lado, depois tu acabas por ficar um bocadinho, diria, de mãos atadas. Porque imagina, tu estás a lutar para pôr a equipa a competir no provincial, estás com as finanças apertadas. E depois tem um gajo que te aparece e diz: olha, eu até
quero ajudar a equipa, mas o meu filho tem Mas que o meu jogar. filho tem que jogar. Aí começas a pesar a tua moral. Ou pões orgulho de lado, ou Ou queres dinheiro. ajuda, como é que é? Mas infelizmente isso acontece em todos os escalões possíveis, desde o mais alto até o mais baixo. Yeah. E Olhando de forma geral para o campeonato, são 17 equipas nesse momento. Do No- gira a bola? Não, no provincial. que agora já não gira a bola. 16, tem- 16. 16. São 4 equipas B, né? 3. Inter, 1º de agosto e Pedro. Inter, 1º de agosto, Petro, sim, o Asa também está a competir. Não tem equipa no gira a bola. Não, é a principal. Não, mas o Asa Ok, conta as equipas B, ok, com- Asa yeah. conta com- Petro, yeah. 1º de agosto, Inter. Então são 13 praticamente. Dessas 13, quantas têm condições para ascender? Ou estão organizadas É para assim. poder ascender? Eu não lhe consigo dizer com certeza, mas o Gelson competiu a 2ª divisão há 2 anos. Lembro? E o Gelson Sai- competiu. Sair em terceiro, o meu time ele bateu. Luanda O City Luanda acabou em City sexto. competiu o ano passado. que era Quilamba City. O Neji quer competir a 2ª divisão Já estão nessa luta há algum tempo. há um tempo, yeah. Eles querem competir a 2ª divisão. Então, bom, esses 3 pelo menos eu sei que tentaram. Se tentarem porque de alguma forma acham que têm capacidade para lá estar. Mas eu olho para o Neji, na altura que eu estive, né, no Quilamba City, eles são organizados, né, em termos de merchandising, a equipa técnica, assim, tudo muito bonitinho. Mas Para a análise da opinião pessoal. é uma análise. Não estou. Para a análise Sempre, da opinião pessoal. Mas em termos organizacionais, estrutura como clube, eu não vejo que o Neji tenha essa capacidade para chegar a competir na primeira divisão. Não sei dizer. Para falar a verdade, não sei dizer. Também não perguntaste na primeira, disseste só ascender. Isso também é um processo. Yeah. Ele ascende à 2ª divisão. Não, Vai criando- Porque Não, assim, calma, deixa eu entender. velho. existe uma cena. Existe uma cena que também tem que se levar em conta. Eu tive. Estava a bater algumas portas à procura de patrocínio. E houve uma empresa que foi bem direta comigo. Disse: olha, o campeonato provincial não nos interessa, porque nós não temos visibilidade ali. Não é um segmento que nos interessa. Mas se vocês conseguirem chegar pelo menos à 2ª divisão, já nos interessa. Já nos interessa. Estás a ver? Então, se calhar pode ser o caso deles, que se conseguirem lá chegar, já começa a chamar a atenção de algumas empresas e já consegue algum apoio. Se for a 1ª divisão, melhor ainda. Exato, até porque depois o planeamento que tu fazes para subir para a 2ª divisão não é o planeamento que vais fazer para subir para a 1ª divisão. Uhum. Então é tudo um processo. Eles podem não ter condições para estar na 1ª divisão, mas terem um planeamento para a 2ª divisão. Só que tu estás a ter uma noção da 2ª divisão que é distorcida. A 2ª divisão tu não sobes e competes lá e tipo próximo ano vais repetir. Não. Aquilo é a gasto provincial. Vais fazer uma mini competição na 2ª divisão para passar para a 1ª. É tipo uma porta de passagem. Tá a ver? Uhum. Tu não tens uma competição 2ª Mas divisão. calma, então se não subires, o que é que está acontecendo? Voltas de Voltas novo ao provincial. De não. novo. Ou seja, Voltas a lutar para estar lá no próximo ano. o provincial Back é o to teu. square É o one. Mas teu. calma, Yeah. então quantas equipas tem na 2ª divisão? Teoricamente 12. nenhuma. Não, pronto, a 2ª divisão tem 12 vagas. Melhor Yeah. dizer assim, Ok. tem 12 vagas. Tá a ver? Uhum. Que é separado em 2 grupos de 6, Ok. Zona Norte e Zona Sul. Uhum. Zona Norte estão as equipas do Zaire, Cabinda, Luanda e tudo, Sim, Luís sim, e sim. tal. Então, por exemplo, o ano passado teve lá o Luanda City. Uhum. Luanda City saiu na posição que saiu, volta. Ok. Esse ano o Luanda City vai competir novamente No- no provincial. Sim, sim. Ok, faz sentido. Para ver se consegue atingir a posição de subida. De Se não subir, conseguir, quem lá está vai. Estás a ver? Ok, não, faz sentido. Mas, por Mesmo- exemplo, Mesmo isso não é taxativo. Porque
se fores a pessoa certa, consegues meter a tua equipa para disputar a segunda divisão. Mesmo saindo em 11º. Já são outros 500. Não vamos estragar o podcast nem o assunto com isso. Sim, já te Peço disse, desculpa. Separa o pessoal Não nos do, tirem daqui. separa o pessoal do Não fui eu que resto. disse. Então, não, só estou a te explicar como O Renato não funciona. faz parte do Não, podcast, não, ele é um convidado como Yeah. Avelino. Então, tu teoricamente tens que ganhar o provincial e Sim. fazes uma mini competição que é a Yeah, segunda yeah, segunda, divisão percebi. e Uhum. aí estendes para a primeira. Yeah. Mas acho que este ano vão Organizado de mudar, forma diferente. vão mudar Deus o queira. formato. Diz que vai ser uma competição, todos contra todos, mas vai ser tipo durante um mês, acho eu, todo mundo Ok. no mesmo sítio. Maior Competem pontuação todos passa. ali. Yeah. Ok, um circuito fechado. Uhum. Acho que assim faz Como mais acontece sentido. com os nacionais de formação. Porque vê, tu para jogares o provincial financeiramente te arrastas. Te põem a jogar com uma equipa de Cabinda, onde tens que pagar voo, Uhum. Yeah. alimentação. E as Estadia. equipas do Girabola estão a lutar com voos para a Cabinda. Imagina você do provincial. bro. É duro. Isso é aquele problema do investimento. Não, e também da facilidade, estás a ver? Porque eu acho que as próprias estruturas para equipas desportivas e para o próprio funcionamento do campeonato podiam ter alguma flexibilidade nesse sentido e dar um próprio auxílio nesse sentido, estás a ver? Uhum. Porque, assim, posso estar enganado, mas eu não acredito que todos os voos para a Cabinda vão cheios. Vão? Acho que sim. Pelo Do preço, que eu Não, ouço por isso é falar, por vão. isso é que eu disse, posso estar Uhum. enganado. Estás a ver? também Yeah. podes ter Do que eu ouço isso, falar, vão. podes ter isso de irem sempre cheios pela frequência que vão ou o número de Sim, voos que também. vão. Também pode Também ser. é isso, Yeah. estás a ver? Porque depois é isso, eu acho que epá, não seria de todo como é que eu posso dizer? Um estorvo ou epá, um furo de dinheiro para uma companhia aérea tipo ter pacotes mais acessíveis só para as equipas desportivas ou ter um plafond ou um plano para eles tipo que lhes auxilie nesse Aí já nesse vem, sentido. já vem a Aí questão Porque vamos voltar à normalmente questão os clubes- da indústria. da indústria, Sim, mano. aí- Porque Yeah. os clubes É- vão sempre em delegações e nunca são menos de 23 pessoas. Bro, Então, É assim, Yeah. nós, Sim, nós, mas nós, aí podiam é- fazer pacotes mais acessíveis para esse Exatamente. número Nós- de pessoas. nós temos Yeah. que pensar de uma Porque maneira já- até calma mais só. pequena. Porque ias ter pessoas suficientes para justificar o voo. Yeah. Yeah. Porque, por exemplo, se nós viajamos como clube e viajamos como individual, vamos pagar todos o mesmo preço. Exatamente. Sim. Mas, bro, nós temos que ver com o nosso. Por exemplo, olhando para os nossos clubes de uma maneira assim, bué vaga. Quantos clubes têm estádio? Estádio. Em Luanda, Overall, tens... Calma, vou começar por Luanda. Luanda. Yeah. Tens um, E o que é o resto? Inter. O Inter. E o resto? O resto joga 11 de novembro, Coqueiros. Acho que não tem mais estádio em Luanda. Estás a ver? Só por exemplo, São Paulo tá tu fechado. no início São Paulo, falaste né, muito é- bem das Não, outras. fechado. Das outras por Não me exemplo, faça falar do campo de São Paulo. pronto, não fazendo uma comparação direta, mas tu falaste muito bem da Football Heritage, né? Por exemplo, dos europeus, Uhum. falando da Inglaterra. Tu tens equipas da segunda, terceira divisão, até quarta, até Sunday League, que tem um estádio. Não um grande estádio, mas tem um estádio, estás a ver? Uhum. É a cultura. É a cultura. porque Os adeptos desse Exatamente. sítio querem ter um Tem o sítio Luton, para chamar. Exatamente. Querem um sítio O para meu- chamar de casa. casa. O Yeah. meu point vai exatamente aí. Os clubes aqui não têm um source of income próprio, começando por não ter um estádio. Estás a ver? Nas demais províncias encontras mais clubes com Sim, estádio. encontras mais, Yeah. mas depois tu não As tens, grandes tens os equipas, estádios, yeah. mas não tens, por exemplo, Lojas. os direitos televisivos, as lojas, os merchandising. O jogo nem Estás a são ver? transmitido, vais ter direito. Não, mas aí está, bro. Não, mas isso, por acaso, peço desculpa por interromper, o ano passado, ou a época passada, houve uma luta entre os clubes por causa disso, dos direitos televisivos. Imagina o Petro vai jogar, um exemplo, contra o Sagrado da Esperança, e a televisão do Petro não pode filmar o jogo porque o Sagrado da Esperança não cedeu, por exemplo, os direitos.
Mas o Sagala também não tem Não foi, televisão. não. Estás Estás a a ver? ver? Ele também não está a filmar, mas não quer que ninguém filme. Estás a ver? Tipo- Isso é um problema, tipo, nós temos bué de cenas básicas que enquanto nós não resolvermos, as grandes questões também não vão ser resolvidas. Isso da viagem, por exemplo, bro, até viagens curtas de autocarro é problema. Mas acho que isso foi aquilo que o Avelino acabou de dizer. Não tens, não Mas estás também- a fazer, Yeah. mas também não, deixas não ninguém deixas fazer. ninguém fazer, Yeah. yeah. Esse é que é realmente o grande problema. É autossabotagem. É, É uma literalmente. questão cultural. Olha, mas por falar em problemas e voltando um pouco para a parte da mídia, tu, tal como nós, estás a desbravar essa new media em termos desportivos em Uhum. Angola. Quais são as grandes diferenças que tu achas que existem entre nós e a mídia tradicional? Não Eu só acho- em termos de conteúdo apresentado, mas também em termos de propósito e objetivo. Yeah. Ok. As grandes diferenças. Eu acho que nós, em termos de conteúdo apresentado, se assim posso dizer, eu acho que é mais o. Não é imediatismo o termo certo. Por exemplo, o Domingos Quitumba tem um programa que é o Recordar é Viver, onde ele convida desportistas, antigos desportistas, para irem lá contar a sua história e tudo mais. Mas é um programa que passa na rádio. Quem ouviu, ouviu. Quem não Quem não ouviu, que ouviu, tivesse não- ouvido. yeah. Estás a ver? Tem registro. Yeah. Até tem Tem na, também na na Rádio rádio. 5, estás a Yeah. ver? Tu querias dizer que o imediatismo não é bem imediatismo, é tudo muito efêmero, é momentâneo. E- Isto passou, acabou, não tens como rever. Como rever, Yeah. yeah. Exatamente. A cena. Me engoliu Camões, papoças. Camões está orgulhoso. Nossas. Take note. Take Mas- notes. Take notes, yeah. É. Mas é a cena do tipo, se ele pegasse naquilo e metesse no Spotify, por Apple exemplo, Music. já seria uma Moshi. cena fixe, porque tem entrevistas que às vezes eu quero acompanhar, mas não consigo por causa da hora, ou não tem uma rádio ali perto, mas posso ver aquilo mais tarde, Uhum. ou ouvir aquilo mais Yeah. tarde. Até porque Mas- eles desapareceram um pouco. E- Mas ninguém Yeah, vai mas ver. não é o caso. Já conosco é bem diferente. Uhum. Estás a ver? O episódio, por exemplo, o nosso episódio vai pro ar às segundas-feiras às 20 horas. Quem não puder assistir ou não tiver net dia seguinte no serviço, abre ali uma aba do YouTube, ele está a ver. Uhum. Yeah. Tá a ver? E não só- Daqui a uns 10 anos, aquilo que estava a falar é para quem foi o Aqua, abre os YouTube, escreve lá Aqua, aparece uma entrevista vossa, está lá Uhum. com o Aqua. Tem tudo, e yeah. conhece Tem o Aqua. tudo, tem tudo. Agora, se você ficar à espera que a Rádio 5 volte a passar a entrevista do fulano de não sei quantos anos atrás, esquece. Foi exatamente isso que eu estava a Eu acho que essa é a mencionar grande sobre diferença. a criação de um espaço desportivo, porque, verdade seja dita, existem N podcasts aqui em Angola sobre Tudo e vários mais um assuntos. Uhum. Né? Temos de música, tens de, ou geral, né? Tipo do Fly Podcast. Bro, tens Rap, rap, tem tudo. Nós temos um bocado de tudo. É. Entretenimento, né? Yeah. Pronto. yeah. Vamos assim dizer. Desculpa, Fly. Não, o Fly é pai grande, ele é que deu o kick-off para isso tudo, to Yeah. be honest. Mas, epá, bro, acho que da mesma maneira que nós pensamos, acredito que também pensaste, mas nós não temos algo desportivo. Uhum. Nós não temos um espaço onde nós podemos convidar alguém, sentar e simplesmente falar sobre, epá, ou a vida dele, ou a carreira, como fizeste com o Tiago Azulão no vosso último episódio, eu vi um Uhum. bocado. E pronto, eu acho que é isso que que os jogadores precisam, e eu Yeah. acho que ele próprio disse, é a primeira vez que ele teve num podcast. E bro, epá, isso até só estranho. Uhum. Alguém dizer, não, a primeira vez que convidam-me para um podcast, bro, mas já existem vários podcasts aqui. E olha a pessoa que está a dizer que é a primeira vez. Yeah, e que estás vai a ao ver, podcast, é uma estás a ver? Yeah, referência, uma é uma referência. referência do Atualmente. nosso futebol nacional, né? Um dos melhores jogadores de todos os tempos, né? Que diz isso e tipo, tu nunca ouviste num programa ou alguma coisa assim a falar, tipo,
Estamos a falar do Tiago Azulão. Eu não me lembro de ter visto uma entrevista do Aquá, De ninguém, bro. tipo, ensaio nacional. Não me lembro mesmo. Tipo, se já foi feito. Eu também não me lembro. Ele teve na televisão há um tempo atrás, mas foi para falar do problema dele com a FAF e a FIFA. Mas e aí tal. tá, Mas estás a ver, os falar da nossos- vida os pessoal, por exemplo. Os nossos assuntos, normalmente, ou esses assuntos estão sempre envolvidos em problemas, em polémicas, já. polémicas e Polémicas, seja é. o que for. Uhum. Mas tu raramente vês um Mantorras. Por exemplo, tu não vês um Mantorras sentado assim num podcast a dizer. Perguntas-lhe então o que é que aconteceu, a tua lesão do joelho, qual foi o impacto, como é que Uhum. te sentiste? Tu vais ouvir, não, Mantorras, não sei o quê, parou de jogar, problema é esse, problema é aquele, problema é esse, problema Mas é eu acho aquele. que muitos dos desportistas, principalmente aqueles que estão de alguma forma envolvidos com alguma polêmica ou estiveram envolvidos Sim. com uma polêmica, têm um bocadinho de receio em relação a isso. Exatamente. Têm medo que vão para lá e sejam obrigados a falar sobre o tema, por exemplo. Estás a ver? Yeah. Epá, não quero arranjar mais confusão, então prefiro não ir. não falar sobre isso. Eu, deixa-vos dizer aqui, por exemplo, primeira mão, Uhum. mas não é bem primeira mão, mas pronto, nós tentamos ter o Aquá no podcast. Uhum. Era para o episódio 10, queríamos fazer com 10 do país, Desde o Yeah. país. mas ele recusou. Disse que não é muito ligado a essas cenas e eu percebi, Sim, estás a a ver? gente Porque respeita. percebi porque se calhar ele vê Não tá muitos podcasts por ali mergulhados em polêmicas e tal, Polêmicas. eu não quero estar exposto a isso, então prefiro É a não única ir. coisa que vende nesse país. Eu acho que nós Infelizmente. temos dentro do país nós temos uma visão muito deturpada dos atletas. Os nossos atletas, salvo exceções tipo Carlos Moraes e companhia, quase que não são pessoas, porque fora do seu campo eles praticamente não existem. Uhum. Tu não sabes como é a personalidade deles, tu não sabes, por exemplo, sei lá, a religião deles, a inclinação política, não sabes se gostam de ler, não sabes se gostam de beber, não sabes nada sobre eles. Eles Uhum. só existem dentro Dentro do do campo. seu campo Uhum. e é isso, estás a ver? Eu acho que começa a existir uma plataforma para que eles tenham também um momento de fala e tenham uma oportunidade de dar a conhecer. Porque isso influencia tudo o resto. Uhum. Eu, por exemplo, eu até posso não conhecer o Renato, mas hoje eu estou a ver aqui o Renato a falar, ele joga no sítio X, aparece ali o Instagram dele. Epá, o Renato disse uma coisa que eu gostei. Não, deixem de acompanhar esse gajo. Ele está a falar que ali no Quilamba ninguém jogava mais do que ele era um jogador, não sei o quê. Diz mesmo Não. isso. Eu sou Deixa- analista, eu deixa- não jogo. Deixa acompanhar ainda esse gajo para ver se realmente joga. É isso tudo. Só assim, não só o Renato já acabou de ganhar mais seguidores, como o próprio Quilamba acabou de ganhar mais seguidores. Yeah. Porque há pessoas que vão querer acompanhar exatamente para ver isso. Uhum. E há A pessoas que parte também. negativa. Exato, e há Yeah. pessoas que vão querer acompanhar para tirar mesmo a prova dos 9 do desempenho e tu acabas, e é isso, acabas por criar essa cultura, essa herança, acabas por criar pessoas. Yeah. Uhum. Porque nós não temos essa visão dos nossos atletas como pessoas. Tipo, não só porque não os encontramos na rua e porque muitas vezes encontramos na rua e não reconhecemos, porque nós só vemos ali no campo, tirando personalidades mediáticas e que se calhar às vezes também viram um pouco de Yeah. memes ou memes, como queiram dizer, tipo Ari Papel e não sei o quê. Fala do God. Estás a ver? Não, Para. não temos isso, estás a Uhum. ver? Uhum. Por exemplo, sei lá, Bastos. Antes do Bastos, tipo, ser o Bastos, se calhar se passasse na rua, a maioria das pessoas ia ficar tipo, Who's Quem é this? é um. Estás a ver? Uhum. Mesmo, por exemplo, nossos jogadores de basquete. Olha, e mesmo o Tiago Azulão, posso dizer que se ele não fosse brasileiro, se fosse angolano, Exatamente. acho que a perspectiva seria muito diferente. Mesmo, Uhum. eu quero dizer, mesmo nossos jogadores de basquete, há vários que nós não conhecemos fora do campo.
só sabemos quem são dentro do campo. Se passarem por nós, epá, são mais um alto que passou aí. Passou, isso é verdade. E eu acho que cabe a nós, da New Media, quebrar um pouco esse paradigma e dar essa Cultivar o hábito. sim, dar Yeah, esse local de fala. E marcar E a registros ideia é do essa, a nosso- ideia é do nosso ter- desporto. é que os desportistas saibam que existe um espaço onde eles podem ir lá falar, vender o seu peixe. Está à vontade Yeah. mesmo. Estão à vontade, estás a ver? A ideia é Gostamos essa. de Eu caos, tenho mas uma pergunta não nesse para isso. sentido. Qual tem sido a tua maior dificuldade em trazer convidados, especialmente que estão Em atividade. estão envolvidos no desporto diretamente ou ainda em atividade? Uhum. Olha, para ser sincero, acho que Também A estamos aqui única- para roubar umas dicas. Yeah. Yeah. está à vontade. E roubaram convidados. Eu Queremos. posso dizer agora em primeira mão. Não vou dizer quem, mas vocês devem saber quem. Tiago Avelão, queremos-te sempre. O Avelino vai passar as pastas. Tranquilo. Assim, dificuldade em si tem mais a ver com a agenda dos próprios Uhum. desportistas. Uhum. Porque numa primeira fase nós queríamos começar com atletas que nós conhecemos, Uhum. temos alguma relação e tal. Começamos com o Bastos, depois o Vítor Musadi, que são pessoas que... Epá, o Bastos é mais ligado ao meu irmão, então tipo era uma ligação e ele aceitou na boa. O Musadi, estamos no mesmo grupo do WhatsApp, é um cota, estivemos juntos em um evento no NBA Africa Game. Uhum. O cota é estrela, então abriu-nos algumas portas lá, os jogadores da NBA não, mas alguns da NBA, porque encontraram-se nos Jogos Olímpicos e tudo mais, então era para aquelas fazer fotos e tal, então temos uma relação já assim meio antiga. Então esses foram bem mais fáceis, mas depois chega uma altura em que tens que começar mesmo a convidar as pessoas que tu não conheces, mas torna-se mais fácil porque já tens um registro. Exato. Mas não, olha, já fizemos com o Basta, fizemos com o Musadi, então isso é o que nós já fizemos e gostaríamos de fazer contigo. Uhum. Tem uma jogadora de handball que estava para vir, mas depois preferiu deixar para depois porque tem que ir para o Campeonato do Mundo. Uhum. Adiou para o mês de dezembro, por exemplo. Tem outros que tu ligas, marcas, depois dizes, o treino hoje foi muito puxado, não consegui mesmo, hoje não vai dar, é melhor para o dia X, por exemplo, então tens que adiar. São essas pequenas cenas Mas, e, de por agenda. exemplo, burocracias com os clubes e representantes, etc. Até agora não Ou tivemos também nenhum problema com tiveste- isso. Já não Aquilo é mexeram. alguns puxamos no Instagram, Uhum. dás um Ligação toque, direta. dás um toque, gostaríamos de ter como convidado assim, na boa. Outros, o fulano deve conhecer, ligas pro fulano, olha, queremos ter o ciclano lá e tal. Não, posso falar com ele na Tiago boa. até hoje não respondeu minha mensagem. Não tens que ir. Espera. Então essa tem sido até agora a nossa forma de atuar. Ok. E quais são os teus objetivos ou endgame, tanto com Matilha como com o teu próprio podcast? Qual é o teu propósito em ambas as coisas? Com a Matilha é mais poder dar oportunidade a jovens jogadores. Uhum. Como eu disse no princípio, tem bué de miúdos com potencial do caraça. E às vezes dá bué de raiva porque são miúdos que tu olhas para eles e dizes, esse gajo, se estivesse numa equipa que lhe dê condições, ele seria uma estrela, estás a ver? Então, para mim, é mais ou menos isso. Eu digo sempre aos meus jogadores que eu não quero vos ter aqui. Eventualmente poderemos ter uma Matilha Academia. Já temos, na verdade. Ok. Já temos. Temos uma equipa de júniores, competiu o ano passado, foi a experiência. Este ano vamos tentar competir. Vamos competir a sério. Júnior, sub-19. Não temos juvenis, que é dos sub-17. Uhum. Tem poucos minutos, mas tem alguns minutos do sub-17 que
treinam com os júniores, estão lá só para não ficarem em coisa. E depois temos os iniciados infantis, sub-13 e sub-15. Esses estão mesmo a treinar. Os sub-15 vão competir esse ano. Ok. Quero que eles compitam. Porque no fundo qual é a ideia? Eu não quero, e foi uma conversa que eu tive com o treinador dos iniciados infantis. Não quero que dispense ninguém. Todo miúdo que vier aqui quer treinar, tem que ser enquadrado. Se for bom, se não for bom, ele tem que estar lá. O que é que vamos fazer depois? É separar aqueles que dão para competir, vão competir. Os que não estão preparados ainda continuam a treinar até estarem aptos para competir. Estás a ver? Então, o trabalho que nós temos estado a fazer é esse. Porque nós depois descobrimos que parece meio clichê, mas de uma forma ou de outra nós estamos a afastar esses miúdos de outros caminhos. Estás a ver? Sim. São miúdos que... E nós tivemos um episódio de um miúdo que era tipo bem requieto, comportava-se mal e tal. Comportava-se mal não, estava sempre a falar durante os treinos e etc. E não executava as coisas como devia ser. Foi posto de castigo. O castigo dele é muito simples. Criança gosta de bola. Não toca na bola. Não toca na bola. Assiste os outros treinarem. Do futebol. Desde aquele dia o miúdo houve. Exemplar. Então são Esquece. cenas que tu sabes que tu falas com eles, olha, se vocês se meterem nos maus caminhos, ficam sem bola. Esquece. Não vão Às se vezes meter. as pessoas só precisam de ter um propósito. Yeah. Ah, Yeah. acho que Então isso para mim é isso. Eu que estava já digo sempre aos meus jogadores, eu não quero vos ter aqui para sempre. Meu objetivo não é esse. Tem que sair para ganhar. Tem que sair, porque no final do dia, onde tu fores, mesmo que for, por exemplo, a custo zero, onde tu fores, Já é uma Referência. vitória. vês de onde? Da Matilha. Da Matilha é uma vitória. De onde é uma veio esse vitória. deve ter mais, estás a ver? Yeah. Então eles vão lá de alguma Yeah. forma ver. Então Não, e a a lei cena de é Bosman também vai sempre entrar tarda, alguma- mas não falha. Para quem não sabe o que é a lei de Bosman, então eu não vou vos explicar. Oh. Usem a Wikipédia. Pô, já tivemos a teoria de Ewing, agora não vai explicar Olha, essa. agora já Não, não a lei de Bosman explicares. fica para outro episódio. Quando Pronto. formos falar do futebol de formação, eu explico-vos o que é a lei de Bosman. Mas pronto. Com o podcast, o objetivo é mesmo aquele que eu disse, aquele mais cedo, é criar um registro. Criar um registro onde os atletas tenham a sua história contada, todo mundo pode saber mais sobre ela. Amanhã qualquer pessoa pode abrir o YouTube e ver lá a história dessa pessoa, porque nós não temos registro de não só dos jogadores, mas de figuras angolanas. Yeah. Tivemos uma cena caricata há pouco tempo, quando na grelha morreu. Não havia fotos decentes na grelha. Todo mundo usou a mesma foto, a foto do Mauro Sérgio. Yeah. Tá a ver? Yeah. Isso porquê? Porque ninguém registrou na Oh, grelha. Não havia registros. já. Não havia registro. Não há valor da cultura. Mas aí eu pergunto, o teu endgame é realmente essa criação do registro, mas se por acaso alguns órgãos da mídia tradicional viessem falar contigo e te propusessem passares o teu programa para a mídia tradicional, irias? Desde que me permitissem continuar a postar no YouTube, iria. Para quem não sabe, o Pro Desporto era um podcast só de áudio. Se forem ao SoundCloud vão me encontrar. Eu participei Vais numa falar do quê? edição. Falei do futebol nacional. Gira a bola. Imagino, deve ter sido uma Estava tristeza. fresco, estava a sair do curso. Tá mais bom, muito termos bonitos. Ué. Análises estáticas e tudo mais. Mas, olha, fazer o curso de analista dá-te a mente. Não tens noção. Estás a querer dizer alguma coisa, Joshua? Não, o Joshua vou tem. fazer. O Joshua tem. É daqueles que fez o curso sem fazer, estás a ver? Futebol Ele manager. fazer- Elogiou. Eu também Toma estou lá. surpreso. É, Não estraga o momento. Não, é melhor, não estraga o momento. Temos de registrar esses momentos. Não, sim. Isso vai Um já marco, para sim. o feed do Joshua, São rápido. cortes já. É um corte. Mas- Porque ele tem noção daquilo que é passado dentro de um curso de analista. Mas Os já outros chega têm- já de falar do Joshua, já Não, porque entendemos, assim, está eu acho bem. que isso volta um bocado para aquilo que nós falamos do futebol. Eu acho que tu, quando realmente jogas,
especialmente a certos à la níveis médica. e passas por certas situações, tu também começas a ter uma Yeah. compreensão diferente do jogo e tu próprio começas a olhar para o jogo de outra forma. forma, Por yeah. exemplo, eu acho que as pessoas que não só que jogaram, mas que conseguem ver o futebol de outra forma, conseguem ver um jogo inteiro só olhar para um jogador, Yeah. só perceber todas as movimentações daquele jogador, mas sem Perder a visibilidade. sem perder a visibilidade do todo. jogo todo, estás a Yeah. ver? Uhum. Mas é porque tu tens um foco específico daquele jogador. Tu consegues perceber que aquele jogador é o catalisador do jogo inteiro. E eu acho que tu, quando tens o contacto direto com o desporto, especialmente já a um nível organizado, a um nível estruturado, tu começas a ter essas noções que se calhar quem só vê e quem só joga, por exemplo, o futebol de rua, não percebe porque não presta atenção nesses detalhes. Yeah. Yeah, é isso. Mas Mas pronto. também são muitos anos de futebol manager. Mas pronto, para encerrar aqui o nosso episódio, desde já agradecer mais uma Calma. vez. O convidado vai sair sem pergunta de fogo. Não pode. Pergunta de fogo tens? Sim. Eu tenho pergunta de fogo. Não faz aí a Força. pergunta de fogo. Tem de ser rápido. Por acaso isso é trabalho de Eurico, eu não tinha nada preparado, mas já que tens algo Eu tenho pronto, duas. tens duas, Yeah. faça. É a nível da nossa seleção. Gostaria que nomeasse os 5 melhores avançados de todos os tempos da nossa seleção. Por ordem. É assim, vou falar daqueles que eu acompanhei Começa apenas. pelos ser. 5. Pode ser, ser. 5. Pelos 5. Século Yeah. XXI. Número Vamos de 5. baixo para cima. Yeah. The best for last. Tinha que organizar isso. Queres escrever? É melhor. Alguma Não, a caneta? intenção era ser Não, rapid não, fire. yeah. A Mas intenção sim, era ser rapid não, fire rapid é fire. sem pensar e sem escrever. Rapid fire. É Não, só o chuta. meu problema é só a ordem. Estás a ver? É só a ordem. Vai, chuta só. Deixa eu ver. A ordem depois podes organizar nos comentários. Yeah. Ok, vou começar pela ordem inversa, é melhor. Hum. Na verdade, existe aqui uma não é debate, mas qual é o termo certo? Rivalidade. Não é rivalidade. É uma confusão, vá, entre o número 1. Mas pronto, vou começar número 1. É só teu, não interessa se Sim, só meu. É mesmo um conflito, obrigado. Um conflito interno, Ok. exato. É um conflito interno. Siga. Mas pronto, vou chutar número 1 Aquá, número 2 Flávio, número 3 Mantorras, 4 quem compõe o quarto? Quem compõe o quarto? Só sei que o 5 é o Gerson Dalla, mas deixa eu ver o quarto, se calhar. Vou pôr o Manus Gonçalves em quarto. Estava a demorar, estava aqui. O Manucho não vai entrar. Eu ia Vou para dizer, o o Gelson está na lista. E o Manucho não Nosso está. melhor marcador de sempre em Cannes não está. Não, tá. Qual é a segunda A minha pergunta? segunda seria 11 do século. 11 do século. Estás a Tipo, pedir no geral. Estás a pedir muito também. Ixi. Poxa, exagero. Nossa, O homem ainda tem de pensar na tática. Tática é livre. Ele pode jogar com 3-5-3. Pode meter só um defesa. pode meter 12 jogadores. Não, Não, olha, então vamos fazer assim. Não, isso aqui é, O isso é Avelino- polêmico. O Avelino vai pensar e nós vamos fazer um vídeo tipo para postar no story com o 11 do Avelino. E Yeah. agora, de agora em diante, todos os convidados, Todos os convidados vão ter um story segmento de com o desse. 11 do século da seleção nacional. Acabamos Yeah. de dar uma ideia aqui. Yeah. Poças live. Ok. Para não pressionar muito o Avelino. Yeah, Mas yeah. pronto. Ele vai tremer na defesa. Ah, sim. Vai meter Bastos e Cali, será? Da seleção angolana só. Sim, da 11 da seleção seleção angolana. angolana. Ok, reduz muito a escolha. Já Não, ajuda. ok, não, isso é Não, só da nós- seleção. Aqui é só Angola. Mas- Esse tipo de desafios. Pronto, vamos encerrar o nosso episódio. Desde então, agradecer ao Avelino por estar aqui conosco, nosso primeiro convidado, Oh, uma honra. nosso primeiro Nossa nova casa. nossa nova casa. É a primeira vez que estou sentado aqui nessa posição. Pronto, é uma primeira vez para tudo. É o nosso landlord. Obviamente que futuramente a gente pretende também fazer um
um episódio com a Pro Desporto mesmo, fazer algo em conjunto, porque nós estamos na mesma ideia e o objetivo é crescer. Sem esquecer os nossos sponsors. MB Multimédia. Estragou, mano, bitches. Aqui chá, pelo nosso chá de hoje foi de camomila. Acho que o Avelino nem chegou de provar. Nada. Acho que só bebeu água. Agradecer também a Fute Camisas, a Los 13, a Moshi, que é a nossa nova plataforma onde nós vamos estar disponíveis sempre com os nossos episódios. Então não se esqueçam de baixar e seguir as nossas páginas também para mais informações. Já sabem. Esqueceste o nosso novo designer. Olha, epá, desde já agradecer também a Arte Bravo, nosso novo designer, nosso novo editor, que vai estar aqui a preparar os vídeos para vocês. E prontos, e também agradecer mais uma vez, né, o Avelino, a Pro Desporto, pela disponibilidade e pela paciência Posso conosco. mandar também um shout-out? Para quem? Um beijo para a IMS, porque nós nunca acabamos mal. I'm out. Eu que agradeço aqui. Feelings attached, mas pronto, somos nós, peace out, valeu. Até a próxima. Estamos juntos.